Então, mais uma vez, sejam todos bem-vindos ao programa Aprendendo Mais com a Nutri. Então, esse é um programa onde falamos sobre diversos assuntos relacionados aí ao seu negócio, mas principalmente ao tipo de cardápio, né? E a qualidade do negócio que você pode trabalhar com comidas congeladas, tá? Para quem não me conhece, eu sou a Fernanda Cassulo, sou nutricionista, sou sócia e proprietária aqui da Naturale Marmitaria, sou apaixonada por comida saudável congelada e também pelo empreendedorismo. O nosso objetivo aqui com esse canal é ajudar você, né, dona de casa, você mulher, você empresária que já trabalha aí com comida congelada, com comida saudável, a faturar R$8.000, né, de dentro de casa, trabalhando aí com esse ramo da alimentação saudável. Como eu falei, o tema de hoje é sobre os tipos de cardápio, né, que você pode oferecer aí para os seus clientes, né, e trabalhar nesse desenvolvimento junto com o seu negócio de um modo geral, né? Então, aquele contexto que a gente fala, faça primeiro o plano de negócios, defina para quem você quer vender, como que você vai vender, qual é o tipo, né, de cardápio. Então, chegamos aqui a esse ponto, que é o tipo de cardápio que você vai oferecer aí para o seu cliente. Vale ressaltar, e é muito importante esse ponto, que assim, hoje muitas pessoas, né, estão vendendo e trabalhando com refeição congelada, com refeição saudável. Isso é muito legal, porque o mercado ele tem espaço para todo mundo, está numa crescente, né, numa variável muito crescente. E eu acho que isso é muito importante, muito interessante para você ter um embasamento na hora de você oferecer o seu produto, tá? Mas tomem bastante cuidado, porque frequentemente, como, né, eu sou desse ramo, eu acabo sendo puxada aí pelos filtros do Instagram. E mesmo quando eu vou fazer alguma busca, agora a gente está em desenvolvimento de novos pratos. Então, quando eu penso nesse desenvolvimento de pratos, o que eu vou fazer? Busca, né? Do que os principais concorrentes estão trabalhando hoje, de pratos aí novos que a gente pode testar para colocar no cardápio. Mas o que é importante, gente, é você seguir à risca a recomendação da montagem daquele prato de acordo com a linha que você está trabalhando, sugerindo e vendendo, né? Por que eu falo isso? Porque muitas vezes, não são poucas, muitas vezes eu vou olhar, né, algum ou cliente daqui do nosso curso, quem está começando, ou até alguns concorrentes que vendem comida congelada, saudável, mas na hora de fazer a montagem dos pratos de acordo com cada linha de produto que você está vendendo, acaba fazendo de uma forma errada. Então, às vezes, por exemplo, tá vendendo low carb, mas aí coloca alimentos que, né, tem bastante carboidrato aí na composição. Então, é importante que você conheça, né, exatamente qual a estrutura que tem que compor esse cardápio. Então, dentro do nosso curso, né, que a gente vai explicar um pouquinho mais na semana que vem, na Maratona da Marmitaria de Sucesso, a gente fala exatamente isso, tá? A gente ensina você a entender como deve ser a composição de cada linha, né? Entender um pouco como que você vai estruturar o seu cardápio para você ter firmeza, ter clareza e não só copiar, às vezes, o que é nutricionista. Tem muita gente vendendo curso, ensinando as pessoas de uma forma errada, tá? Às vezes são pessoas que começaram a fazer marmita, vender, assim como é a minha trajetória também. Só que eu estudei muito para chegar até onde eu cheguei hoje, né? E fiz o curso de nutrição, então eu entendo a funcionalidade, os benefícios de todos os alimentos.
Então, hoje, quando eu vou escrever lá na minha página algum benefício de algum alimento, é porque eu estudei, é porque eu tenho uma fonte científica por trás me dando esse direcionamento. Então, eu não vou pegar qualquer informação da internet e sair repostando ou falando que aquilo é benéfico, mas aí quando você apresenta uma composição ou a forma de preparo, acaba perdendo os nutrientes, tá? Então, assim, existe espaço para todo mundo, mas é importante que você respeite essa particularidade do cardápio, né? A gente, como Nutri, às vezes a gente sofre bastante, tanto nessa questão de composição de cardápio, que, como eu falei, eu vejo muitas pessoas fazendo errado, né? Como também aquelas Nutris que atendem em consultório. Então, por exemplo, tem muitas blogueiras que não têm formação nutricional e acabam falando de uma dieta saudável sem ter um contexto, sem saber as quantidades exatas que o nosso corpo precisa. Então, por exemplo, se você vai falar sobre uma dieta muito específica para emagrecimento, você tem que tomar cuidado, você tem que ter estudado sobre isso, porque se você não é um nutricionista, um profissional da área da saúde, que estudou, né, passou por toda uma formação para chegar ali na frente de uma pessoa ou na própria rede social e começar a falar de dieta que deu certo, é óbvio que dietas radicais dão muito certo, né? Mas na hora de você falar isso, você tornar isso público, você tem que tomar muito cuidado, tá? E é o mesmo exemplo que a gente tem que ter na hora da gente pensar no cardápio. Porque, assim, quer queira, quer não, a gente está fazendo um produto muito direcionado para pessoas. E essas pessoas, elas têm particularidades, elas podem ter algum problema de saúde, né? Às vezes elas têm um foco de emagrecimento, mas se o direcionamento daquele prato que você está desenvolvendo está errado, ela não vai ter sucesso, né? No tratamento dela, no emagrecimento dela. Então, por isso que a gente é muito responsável por tudo aquilo que a gente desenvolve, por tudo aquilo que a gente vende, tá? Então, assim, não é eu não estou vindo aqui falar para vocês que está errado, mas assim, tomem cuidado com a fonte de estudo, a fonte de informação que vocês estão buscando na hora de escolher, né, a linha de produto que vocês vão trabalhar, na hora que vocês estão escolhendo ali os pratos que você vai montar para o seu cliente, porque quer queira, quer não, a gente acaba tendo essa responsabilidade, uma responsabilidade social, porque é bom vender marmita, é muito legal, a gente vê resultados, mas a gente tem que tomar muito esse cuidado, e isso a gente fala bastante para as nossas alunas, né? Que é importante que você entenda a base daquela construção do seu cardápio e não saia copiando as informações que tem por aí, que tem pela internet, adoidado, né? Então, a gente da área da saúde, quando a gente tem essa formação, a gente acaba sofrendo um pouco quando a gente vê outras pessoas, por exemplo, dando treinamento errado. Agora, na pandemia, tinha um monte de gente falando de treinamento, de formas de emagrecimento para você fazer dentro de casa. Gente, você precisa procurar um profissional habilitado para poder ter uma base, para poder ter um conhecimento. É a mesma coisa da gente vender as nossas marmitas, tá? Então, esse era um ponto que eu queria deixar muito claro, né, para vocês, para que a gente consiga espalhar essa corrente do bem e a corrente da forma certa, né? Então, fazer aí um cardápio muito bem pensado. E assim, a partir do momento que você entendeu qual é a combinação, qual é o tipo de cardápio que você vai trabalhar, isso você você aprendendo, você vai sempre replicar. Então, fica muito mais fácil de depois você trabalhar no desenvolvimento. E aí é óbvio que você não vai precisar ficar procurando e copiando, às vezes, de outras pessoas na internet, tá? Hoje, as grandes empresas que vendem, né, refeição congelada, tem toda uma equipe de desenvolvimento desse cardápio, então tem engenheiro de alimento, tem chefe, tem nutricionista, então é uma cúpula de profissionais que discutem para entender e direcionar qual o melhor cardápio para o objetivo, né, daquilo que está sendo vendido ali pelas empresas, tá?
É óbvio que quando você está começando, você não vai ter essa estrutura de ter, vou discutir com um chefe. Não, gente, não vai ter. Mas se você buscar essas informações, estudar e entender a melhor forma de compor esse prato, você já vai estar na frente dos seus colegas concorrentes, tá? Então vamos lá. Vamos pensar um pouquinho a questão: o que considerar para definir o meu cardápio? Então, como eu falei, em primeiro lugar, é importante você entender quem é o seu público, né? Para quem que você vai vender os seus produtos. São donas de casa que não tem tempo para cozinhar ou não gostam de cozinhar, mas querem comer um pouco mais saudável, um pouco melhor. Não, Fernanda, eu vou trabalhar com aquele público que é fitness, né? Eu consegui ali uma parceria com uma academia, então eu preciso fazer uma comida fitness. Fernanda, eu consegui fazer uma parceria com um nutricionista, né? Um nutricionista que atende em consultório, e a gente combinou que a gente vai fazer eu vou fazer para ele um cardápio low carb, que é um cardápio para emagrecimento. Gente, só aqui eu já falei 3 tipos de cardápio que você pode trabalhar. E os 3 são diferentes focos, diferentes objetivos, e um não é indicado para o outro, tá? Então, um tipo de cardápio não é indicado para um dos outros 2 públicos específicos. Então, é importante você entender um pouco deste contexto para que você tenha certeza na hora de fazer a sua divulgação, na hora de vender o seu produto e ter a confiança que você está entregando para o público correto, tá? Esse é um ponto. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho desse cardápio, né? Porque assim, por onde eu vou começar? Então, definiu ali o seu público. Então eu vou fazer parceria com a academia. Então, a princípio, eu só vou fazer as marmitas direcionadas para aquelas pessoas da academia, tá? Então, é esse o seu público inicial, então é isso que você vai trabalhar. Então, você vai trabalhar uma marmita fitness. Para quê? Porque aquela pessoa que está na academia, ela tem a necessidade de emagrecimento, mas ela também tem a necessidade de aumentar a massa muscular. Então, a partir do momento que você pensa aí na questão do emagrecimento, você precisa diminuir alimentos calóricos da sua marmita e colocar alimentos que ajudam a recuperação depois de um treinamento, que ajudam na construção ali da massa muscular, então para a pessoa ficar mais forte. Isso geralmente vem de alimentos que você determinou, que o nutricionista determinou, e que você pode seguir essa prescrição do nutricionista se você tem, né, um pouco de receio de começar, tá? Então, são pontos para a gente poder avaliar. Não, Fernanda, mas assim, o meu público são essas pessoas que não têm tempo ou não gostam de cozinhar, trabalham em escritório, mas não fazem atividade física, mas querem comer saudável para, né, evitar doenças. Então, tá bom. Então, dá para a gente trabalhar com uma linha nutritiva, né? Então, onde você tem um arroz integral, ao invés da pessoa comer todo dia arroz branco, porque o arroz branco ela vai querer comer o fresquinho. Então, o arroz integral você pode oferecer de uma forma, porque às vezes as pessoas não sabem fazer arroz integral. Então, já pensou você vender um arroz integral gostoso na sua marmita? Olha que bacana. Então, já é uma linha que você pode pensar, tá? Com arroz integral, um feijão, que é o arroz e feijão básico do dia a dia, ou uma lentilha, né? Complementa com uma proteína e com algum vegetal. Então, aqui a gente já tem um tipo de cardápio. Mas eu preciso copiar, eu não tenho ideia. Gente, vamos pensar no dia a dia. O que você come no seu dia a dia? Não é um frango grelhado, não é um bifinho grelhado, uma iscas de carne, uma carninha moída refogada com algum legume, né? Um franguinho desfiado com algum legume para ele ficar mais úmido. Olha quantas opções que a gente pode fazer, né? E sempre complementar com algum legume ou vegetal refogado, porque aí a gente tem a combinação nutricional que é indicada para que a pessoa tenha saúde, né? O que a gente vai evitar nessa preparação? Fritura, vai evitar muito sal, não vai usar tempero industrializado. Com isso, a gente está falando do quê? Da comida de verdade, né? Da comida preparada com carinho, da comida preparada com amor. Então, é isso
que você vai vender para o seu cliente. Venha comprar da marmitaria X, ou venha comprar as minhas marmitinhas congeladas, que eu trabalho somente com comida de verdade, não uso nada industrializado, e com isso você vai ter mais saúde, né? Você vai oferecer uma comida equilibrada para os seus clientes, tá? Então, pense nesse tipo de proposta, de oportunidade para você oferecer, certo? Mas volta lá e fala um pouquinho daquele cardápio para academia. Gente, para academia, o que a gente precisa pensar? As pessoas querem aumentar massa muscular, né? E normalmente as dietas para quem faz atividade física é uma dieta baixo em carboidrato. Então, eu não vou o nutricionista não vai prescrever pão branco, arroz branco, macarrão. Nada disso tem na dieta de um atleta ou quem busca emagrecimento. O que vai ter? Um arroz integral, uma quantidade maior de proteína, então pode ser tanto, e não precisa ser a batata doce com frango, tá? Pode ser ali a batata doce, sim, porque ela é um alimento com baixo índice glicêmico. O que quer dizer isso? Que ele é um carboidrato, mas ele não tem tanto açúcar. Mas o pão, o macarrão, o arroz tem açúcar? É um carboidrato que é transformado em açúcar rapidamente no nosso corpo, né? Então, por isso que quando você come carboidrato em excesso, é quando você engorda, é quando você começa a desenvolver algumas doenças, tá? Eu estou tentando não pensar em termos tão técnicos, porque esse é a minha paixão falar sobre isso, tá? Eu sei que às vezes fica um pouco mais técnico, mas eu estou tentando ir por um lado mais que vocês consigam entender também, tá bom? É óbvio que tem muito nutricionista que me vê aqui, entende exatamente o que eu estou falando, mas né, o meu público é você aí do outro lado que quer começar a fazer as marmitinhas. Então, nem tudo você tem a obrigação de saber. Então, por isso que eu estou tentando, né, fazer uma linguagem mais simples aqui para você conseguir me acompanhar. E claro, gente, que sempre que tiver dúvida, anota aqui que a gente vai respondendo para vocês, né, o mais rápido possível aí para esclarecendo essas dúvidas, tá bom? Mas só voltando. Então, a pessoa que pratica atividade física, que está numa academia, ela tem um objetivo, né? A maioria das vezes é aumento de massa muscular ou o emagrecimento. Então, para a gente pensar nisso, a gente vai pensar em colocar alimentos fontes de proteína. Qualquer proteína? Não, não é qualquer proteína. A gente tem que escolher as proteínas saudáveis, as proteínas magras. Então, pode ser um filé de peito, pode ser uma carne, patinho, pode ser coxão mole, coxão duro, dependendo da preparação que você vai fazer, tá? E aí, por exemplo, frango, precisa ser o bendito do frango desfiado ou filé de frango? Não, gente, dá para você criar. Dá para você fazer ele em cubinhos e aí fazer alguns temperos mais especiais, ou com gengibre, ou com cúrcuma, ou com legumes, né? Em pedacinhos, tomate, cebola, que cai muito bem e é muito saboroso também, tá? A mesma coisa para carne, dá para você fazer uma carne cozida no molho, né? O molho da própria carne. Dá para você fazer tipo um picadinho, que é uma carne em cubos com legumes. Dá para você fazer uma carne desfiada, tipo uma carne louca. Olha quantas opções com 2 tipos de alimentos, né? Então, assim, quando a gente fala que a alimentação não é difícil, trabalhar com esse ramo, você precisa ter um pouco de criatividade, é justamente isso. Teve uma época aqui na Naturale que a gente teve que reduzir bastante os nossos custos. E aí, o que sobrou? Frango e uma carne específica para a gente trabalhar. E eu comecei a ver receitas que eu podia pensar em fazer com aquela carne. Gente, a gente criou tanta coisa legal. Então, a gente trabalhou muito com a carne moída em si, mas a gente fez muitas preparações com essas carnes. Então, dá para você fazer kafta, dá para você fazer quibe, dá para você fazer almôndega, dá para você fazer rocambole. Só que eu já falei 4 preparações que dá para você fazer com o quê? Com a carne moída, que é tão desvalorizada, né? Muitas pessoas, eu não vou comer carne moída. Carne moída é coisa de pobre. Gente, é um alimento extremamente saudável. Eu não entendo porque as pessoas têm tanto preconceito com a carne moída,
né? Sendo que é um alimento extremamente nutritivo, né? Óbvio que vai depender do tipo de carne que você vai usar. Mas, por exemplo, hoje, aqui na Naturale, o ano passado a gente comprou uma máquina de moer carne, porque até então eu comprava fora. Então, isso facilitou muito a nossa vida, porque a gente tira, né, toda ali a gordura para a gente deixar essa carne mais saudável e a gente faz o preparo dela aqui. É óbvio que quando eu comecei eu não tinha, então eu tinha que comprar no açougue, mas eu fiz uma parceria com um açougue que tem aqui perto. E aí eu combinei com eles, olha, quero sempre comprar. Na época eu comprava patinho, aí depois que a carne começou a ficar mais cara, a gente começou a comprar outros tipos de carne. Então, assim, dá para você trabalhar com um patinho, né? Vamos dar o exemplo do patinho agora. Dá para você trabalhar com um patinho e pedir para ele tirar, né, toda a gordura ali da carne. Então, você vai ter sim uma carne saborosa e saudável, tá? Bom, então essas são as principais bases de um cardápio mais básico, né, de PF, mais arroz e feijão, um cardápio mais específico para a linha fitness. E agora eu quero falar um pouquinho para vocês do cardápio low carb, né? Eu já vi muita gente falando que o cardápio é low carb e tem arroz, falando que o cardápio é low carb e tem empanado. Gente, farinha, arroz branco, arroz integral não faz parte de um cardápio low carb, tá? O low carb são aqueles alimentos, então, legumes e vegetais que têm pouco carboidrato na sua composição, tá? Então, por exemplo, no cardápio low carb não cabe batata doce, mas a batata doce cabe no cardápio fitness, tá? Então, é essa diferença que vocês precisam entender na hora de estruturar, né, ali o cardápio específico de vocês. Então, o que você precisa pensar? Que no low carb você precisa colocar a proteína e a mistura de legumes e vegetais, né? Então, pode ser a cenoura, pode ser brócolis, pode ser vagem. As únicas coisas que você não vai colocar são os tubérculos, que é batata, batata doce, mandioca, mandioquinha, tá? Esses alimentos, eles vão poder entrar na linha fitness, que eles têm carboidrato, né? Quer dizer, alguns. Alguns entram na linha fitness, outros entram na linha tradicional ali, tá? Mas pensando no low carb, os tubérculos, que são os alimentos que ficam debaixo da terra, exceto a cenoura, todos eles não fazem parte da linha low carb, tá? Então, isso é importante que você saiba para você estruturar adequadamente os pratos do seu cardápio, tá bom? Bom, eu já passei aqui por algumas coisas, né, do que é certo e do que é errado. Deixa eu só ver o que faltou eu falar. Nessa live de hoje, a gente não vai falar sobre receita. Não sei se vocês perceberam, quem fala sobre as receitas é a Marília, né? A Marília é gastróloga, ela tem essa formação e ela mostra para gente algumas receitas que dá para a gente aplicar. Dentro do nosso curso, a gente tem bastante receita, tem aí 2 módulos bem específicos, tem os bônus, que são as receitas básicas que a gente usa, tá? Mas aqui a gente acaba não falando muito de receita, porque é mais do mesmo, né? E a gente não quer atrair pessoas que queiram só saber sobre receitas, mas a gente quer atrair aquelas pessoas que querem começar um negócio de venda de comida congelada da forma correta e que queiram fazer isso o seu negócio, né, de vida, a sua profissão, uma segunda fonte de renda, enfim. Então, por isso que aqui a gente não fica falando tanto de receitas e a gente fala muito mais dicas de gestão, venda, divulgação. Logo a gente vai começar a falar um pouquinho de formação de preço, mas é justamente por isso, tá? Mas hoje eu achei que era muito válido a gente conversar dos tipos de cardápio, porque quando você pensa na formação do seu cardápio, óbvio que você depois vai ter que procurar as receitas para você começar a testar. Mas para você entender esse contexto, não necessariamente eu preciso ficar fazendo receitas para vocês, tá? Vai ter momentos que a gente vai fazer lives de receitas, até para vocês entenderem como a gente trabalha um pouquinho nos nossos negócios, mas ainda a gente está preparando a melhor forma de apresentar para vocês, tá? Então, assim, ó, quando você decide o tipo de cardápio que você vai trabalhar,
fica mais fácil escolher o seu público. E aí você vai trabalhar com as divulgações direcionadas. Então, como eu dei lá o exemplo, você vai fazer a parceria com uma academia, né? Então, inicialmente, você vai começar com aquela academia, né? Então, é importante você ir na academia, fazer uma apresentação, fazer uma degustação do seu produto, abrir para as pessoas tirarem dúvidas, levar produto que você consiga vender, levar seu cardápio que você consiga distribuir dentro dessa academia, né? E assim você vai começar, porque a partir do momento que você fidelizar aquele local, aquele ponto como indicação dos seus produtos, você vai ver que dá resultado e logo você vai começar a fazer parceria com outras academias. Então, por exemplo, você está, vamos supor, em um bairro específico. Então, qual raio, né, que você tem ali em volta de onde você está? Quantos negócios você tem ali? Então, vamos focar em academia. Quantas academias você tem ali em torno do seu trabalho, ou da sua residência, que não vai deixar de ser seu trabalho, né? Mas ali em torno da sua residência, que você já consegue pensar em fazer uma parceria, que você consegue oferecer e vai entrando e vai conquistando esse mercado. Você vai ver que logo, logo você vai ser especialista em marmita fit, né? Então, esse é um cuidado que você precisa ter também na hora que você definir o seu cardápio, quem é o cliente que vai comprar. Porque, por exemplo, se é uma pessoa que não faz atividade física, ela precisa de uma dieta para emagrecimento, ou é uma pessoa que está com algum problema de saúde, o nutricionista dela recomendou que ela fizesse uma dieta, ela não vai comprar um prato fitness, tá? Então, aí, por isso que é importante você pensar em ter 1, 2 tipos de cardápio para você ter essa variedade, né? E você conseguir atingir a mais pessoas. Uma outra coisa importante, por exemplo, você fez a parceria ali na academia. Quem comprou de você foi o Joãozinho. O Joãozinho virou seu cliente. Só que ele é casado com a Mariazinha. A Mariazinha não faz atividade física, ela já tem um corpo legal e ela só quer comer saudável. Ela é aquele tipo de pessoa que trabalha fora e não cozinha. Então, o Joãozinho, por estar fazendo atividade física, precisar emagrecer, ganhar massa muscular, o que ele optou? Já que a esposa dele não cozinha e ele também não sabe cozinhar, ele vai comprar as suas marmitas. Mas a Mariazinha viu também que era um benefício comprar para ela. Poxa, então acho que eu vou fazer a divulgação e trabalhar com um cardápio específico, porque aí são 2 pessoas dentro, né, de um mesmo lugar, de uma mesma casa que estão comprando seus produtos. E aí essas pessoas, esse casal vai começar a recomendar para muitas outras pessoas, tá? Fidelize o seu cliente, né? Então, isso que eu falei agora de você atendeu o Joãozinho e depois conquistar a Mariazinha é fidelizar o seu cliente, porque eu tenho certeza que se o Joãozinho gosta do seu tempero, gosta da combinação das marmitas que você oferece, ele vai ficar satisfeito, ele vai falar pra caramba das suas marmitas, a Mariazinha vai começar a comprar. Os 2 comprando vão começar a recomendar para outras pessoas. E aí você vai fidelizando, né? Você vai causando um impacto positivo ali na decisão, na escolha dos seus clientes de comprarem com você, tá? Mostre para eles o que você usa nos preparos dos seus alimentos. Eu cozinho com pouco sal, né? Então mostra para ele. Eu cozinho com, eu não faço fritura. Então faz um stories, né? Mostrando, olha, gente, estou fazendo aqui o franguinho que vai na marmita tal. Olha aqui, estou mostrando para vocês que eu não uso óleo na preparação, né? Eu só tenho uma gotinha para não grudar na panela, mas a gente não frita ele numa quantidade excessiva de óleo. Então, por isso que quando eu falo para vocês que o nosso produto é saudável, é por conta disso daqui. Então, olha que legal, né? Que é uma coisa que você pode começar a mostrar aí para os seus clientes também, tá? Tem, assim, a referência de empresas ou de pessoas como inspiração, né? Eu tenho as minhas fontes de inspiração, por mais que eu já estou bastante tempo aqui no mercado, né? A gente está criando uma empresa mais sólida, mais consistente. Agora a gente está criando algumas campanhas específicas, tanto eu quanto a Marília, né? A gente já entendeu qual é o nosso nicho de verdade e agora a gente está mais direcionada para isso que a gente precisa. Então, quando você começa a ter, né, a sua estrutura, é óbvio que outras pessoas começam a se inspirar em você, né?
E é óbvio que até hoje eu tenho as minhas fontes de inspiração. Você aprendendo sobre a composição, como você deve pensar na composição dos seus pratos, você consegue criar os seus pratos específicos. E aí você consegue criar a sua própria assinatura, né? Busca as informações, estude bastante como deve ser a composição dos pratos, vê quais os alimentos. De repente, um fulano usa ele refogado. Ah, mas eu prefiro fazer o alimento assado com XY tempero. Então, olha quanta coisa legal. Dá para você ter a mesma fonte de referência, dá para você ter um cardápio muito parecido, mas o que vai mudar? A forma de preparo, né? E isso é o quê? A sua assinatura, a sua identidade que você está colocando no seu cardápio, né? Então, hoje, quando a gente coloca algum preparo específico, é justamente isso. É pensando no que eu posso fazer de diferente de quem é minha referência, né? Até para eu criar o meu próprio prato, porque assim, hoje a Naturale tem vários pratos e todos eles têm suas características específicas. Que quando meu cliente, ele compra, ele sabe, não, esse aqui é Naturale, né? Então tem as nossas características específicas. E é tudo isso que é importante que você tenha no seu produto também, tá? Então, entenda as regras de cada tipo de cardápio, busque as informações, estude, faça seus testes antes de começar a vender, tá? E aí, por fim, você vai criar a sua assinatura específica. Então, ao invés de ser que nem Naturale Marmitaria, que é a minha empresa, poderia ser Marmitaria da Fernanda, Marmitaria da Nutrifê, né? Por quê? Porque eu criei pratos específicos e aí a gente gera a nossa assinatura de cardápio de produto, tá? Então, era essa a ideia que eu queria falar um pouquinho para vocês hoje, que é justamente para vocês estudarem, se dedicarem aí ao objetivo de vocês, entender o público e fazer um ou dois cardápios específicos. Não precisa ser nada muito grande, nada muito extenso, até para você começar a ganhar confiança e aí depois você vai pensando nesse aumento, trazer outros tipos de cliente para o seu negócio e tudo mais, tá? Mas é importante que você entenda essas diferenças para você não errar, como muita gente acaba errando, né? Então, para você fazer um cardápio de forma segura, tá certo? Bom, espero vocês então na próxima live.